Vida Saudável, capítulo 41. Serviço de Auxílio Cristão. Os Embaixadores de Cristo. Esta é a obra especial que está agora perante nós. Os nossos próprios afetos e simpatias humanas não devem esmorecer e extinguir-se, mas através da ligação viva com Deus o nosso amor deve aprofundar-se, o nosso interesse tornar-se mais intenso, os nossos esforços mais bem-sucedidos na promoção da felicidade dos que nos rodeiam. As almas ao nosso redor estão a perecer por simpatia que nunca é expressa. O Senhor pôs perante vós outra obra, a obra de estender a verdade, estabelecendo centros de interesse nas cidades e enviando obreiros para os caminhos e valados. Muitos indivíduos podem estar a trabalhar em cidades e vilas, visitando de casa em casa, familiarizando-se com as famílias, entrando na sua vida social, jantando às suas mesas, conversando à lareira, deixando cair a preciosa semente da verdade ao longo da linha. Ao exercerem os seus talentos, Cristo dar-lhes a sabedoria, e muitos crentes serão encontrados regozijando-se no conhecimento da verdade como resultado do seu trabalho. O estandarte da verdade pode ser elevado por homens e mulheres humildes, e os jovens, e mesmo crianças, podem ser uma bênção para os outros, revelando o que a verdade fez por eles. Deus usará os instrumentos mais débeis se lhe forem totalmente submissos. Ele pode operar por meio deles para alcançar almas às quais o ministro não pôde obter acesso. Existem estradas e caminhos a serem prescrutados. Com a Bíblia nas mãos, com o coração aquecido e resplandecente com o amor de Deus, podeis sair e contar aos outros a vossa experiência. Podeis dar-lhes a conhecer a verdade que impressionou o vosso coração, orando com fé para que Deus faça com que os vossos esforços sejam bem-sucedidos na salvação deles. Comunicai a luz, e tereis mais luz para comunicar. Assim podereis tornar-vos co-obreiros de Deus. Nenhuma descrição verbal poderia revelar Deus ao mundo. O nosso Salvador empregou faculdades humanas, pois somente por adotá-las poderia ser compreendido pela humanidade. Só a humanidade poderia alcançar a humanidade. Ele viveu o caráter de Deus através do corpo humano que Deus tinha preparado para ele. Se o nosso povo administrasse a outras almas que precisassem da sua ajuda, elas próprias seriam ministradas pelo pastor-chefe e milhares regozijar-se-iam no redil que agora vagueia pelo deserto. Que cada alma trabalhe para buscar e salvar os perdidos, visitando os lugares tenebrosos da terra onde não há igrejas. Na vereda que os pobres, os negligenciados, os sofredores e os tristes deviam palmilhar, andou ele aqui na terra, levando sobre si todos os ais que os aflitos devem suportar. O seu lar estava entre os pobres. A sua família não se distinguia por riquezas, cultura ou posição. Por muitos anos trabalhou ele em seu ofício de carpinteiro. União com Cristo significa distribuir as suas bênçãos. Os anjos olham para a aflição da família de Deus na terra e estão preparados para cooperar com o agente humano no alívio da opressão e do sofrimento. Eles cooperarão com aqueles que quebram todo o jugo, que recolhas em casa os pobres abandonados. O nosso dever para com os pobres. Não há necessidade alguma pela qual alguém não seja responsável. Enquanto houver famintos de Deus no mundo para serem alimentados, nus para serem vestidos, almas que pereçam pelo pão e pela água da salvação, toda a indulgência desnecessária, todo excesso de capital, suplicam pelos pobres e necessitados.
Os pobres e os necessitados eram objetos da sua atenção especial. Ele procurou inspirar de esperança os mais rudes e poucos promissores, colocando diante deles a ideia de que poderiam tornar-se irrepreensíveis e inofensivos, atingindo um caráter que os tornaria manifestos como filhos de Deus entre uma geração corrupta e perversa, entre a qual brilhariam como luzes no mundo. Que sacrifício estamos prontos a fazer para encontrar a pérola perdida e colocá-la nas mãos do nosso Salvador? As cidades estão cheias de iniquidade. Satanás sugere que é impossível fazer qualquer bem dentro das suas fronteiras e por isso são tristemente negligenciadas. Mas há lá pérolas perdidas, cujo valor não se pode perceber até que se procure sinceramente encontrá-las. Pode haver uma centena de obreiros onde há apenas um que procura diligentemente, em oração e com intenso interesse, encontrar as pérolas que estão enterradas no lixo destas cidades. Quando as inteligências celestes observam aqueles que professam ser filhos e filhas de Deus empreenderem esforços cristãos para ajudar os errantes, manifestando um espírito terno e compassivo para com os arrependidos e caídos, os anjos colocam-se ao lado daqueles, trazendo-lhes à memória as próprias palavras que suavizarão e erguerão a alma. Jesus ofereceu a sua preciosa vida e a sua atenção pessoal ao menor dos filhos de Deus, e os anjos excelentes em poder acampam-se ao redor dos que temem a Deus. Então estejamos atentos e nunca permitamos que um pensamento desdenhoso ocupe a mente em relação a um dos pequeninos de Deus. Devemos cuidar dos que erram com solicitude e dizer palavras encorajadoras aos caídos e temer para que, por alguma ação imprudente, não os afastemos do misericordioso Salvador. Há um muito grande número de ovelhas errantes e perdidas que pereceram nos desertos selvagens do pecado simplesmente porque ninguém foi atrás delas para os procurar e para as trazer de volta ao redil. Jesus usa a ilustração de uma ovelha perdida para mostrar a necessidade de procurar aqueles que se afastaram dele, pois uma ovelha, uma vez perdida, nunca encontrará o seu caminho de volta para o redil sem ajuda. Deve ser procurada, deve ser levada de volta ao redil. O nosso dever para com os doentes. Encontraremos as pegadas de Jesus junto ao leito dos doentes, ao lado da humanidade sofredora, nas cabanas dos pobres e angustiados. Podemos caminhar por estas pegadas, confortando os sofredores, falando palavras de esperança e conforto aos desanimados. Fazendo como Jesus fez quando esteve na terra, caminharemos nos seus benditos passos. Quando os doentes e miseráveis pediram ajuda ao Salvador, ele primeiro aliviou os corpos pobres e sofredores antes de tentar administrar a mente obscurecida. Quando a presente miséria do suplicante fosse removida, os seus pensamentos podiam ser melhor dirigidos para o canal de luz e verdade. Quando ele enviou os seus discípulos, comissionou-os a curar os doentes, bem como a pregar o Evangelho. Quando enviou os 70, ordenou-lhes que curassem os doentes e a seguir que lhes pregassem que o reino de Deus estava próximo deles. A saúde física deles devia ser primeiro atendida, a fim de que pudessem estar preparados para que as suas mentes fossem alcançadas por aquelas verdades que os apóstolos deviam pregar. O Salvador do mundo dedicou mais tempo e trabalho a curar os aflitos das suas doenças do que a pregar. A sua última recomendação aos apóstolos, os seus representantes na terra, foi que pusessem as mãos sobre os doentes para que sarassem. Quando o Mestre vier, há de louvar aqueles que visitaram os doentes e aliviaram as necessidades dos sofredores. O nosso dever para com os órfãos e os idosos.
Há multidões de crianças pobres que precisam de cuidados e proteção. Há multidões de pessoas idosas que dependem de outras para as necessidades da vida. O Senhor não designou que estes sofredores fossem negligenciados. Que a condição dos pequeninos indefesos faça apelo ao coração de cada mãe para que ela possa pôr em prática o amor de uma mãe pelas crianças órfãs sem abrigo. O seu desamparo apela a todos os atributos dados por Deus na natureza humana. Esperamos que aqueles que estão perdidos sejam irrepreensíveis? Se fizerdes algo para ser aprovado pelo céu, levai uma criança que precisa de ajuda, que precisa de paciência e da graça de Cristo. Escolhemos associados porque pensamos que eles nos beneficiarão. Mas Cristo procurou associação com aqueles de quem podia beneficiar. Bênção aos cristãos cooperantes. A nossa felicidade será proporcional às nossas obras altruístas movidas pelo amor divino, pois no plano da salvação Deus indicou a lei da ação e reação, abençoando duplamente a obra de beneficência em todos os seus ramos. Ninguém pode dar no seu coração e vida lugar para a corrente da bênção de Deus fluir em direção a outros, sem receber em si mesmo uma preciosa recompensa.